1885. Aristides Sousa Mendes do Amaral e Abranches, filho de Maria Angelina Ribeiro de Abranches e do juiz José de Sousa Mendes, nasce em Cabanas de Viriato, Viseu, com o seu irmão gêmeo César, 19 de julho, 1907. Aristides Sousa Mendes e o seu irmão César licenciam-se em Direito na Universidade de Coimbra e depois seguem uma carreira diplomática. 1908. Em Portugal, o rei Dom Carlos e o príncipe herdeiro são assassinados. Aristides casa com a sua prima Angelina. O casal virá a ter 14 filhos. 1910. Sousa Mendes é nomeado cônsul de segunda classe em Demerara, Guiana Francesa. Ocupou o seu posto acompanhado pela sua esposa e prima, Dona Angelina de Sousa Mendes, em 12 de maio. Em Portugal, dá-se a Revolução de 5 de Outubro e a Proclamação da República Portuguesa. De 1911 a 1916, depois de uma breve missão na Galiza, Aristides é nomeado cônsul em Zanzibar, que era parte da África Britânica. Toda a família é atingida por problemas de saúde. Alguns membros familiares foram atingidos pela malária, bronquite aguda ou asma. Na altura, Aristides tinha 6 filhos. 1914. Início da Primeira Guerra Mundial. Aristides descobre que o seu chanceler estava a roubar o cofre consular. Notificou prontamente o Ministério, pedindo autorização para o demitir. 1916. Portugal entra na Primeira Guerra Mundial a favor dos aliados. Batalha de Verdun, massacre do corpo expedicionário português. 1919. Devido às suas convicções monárquicas, Aristides de Sousa Mendes é castigado pelo governo de Sidónio Pais. César de Sousa Mendes, na altura encarregado da Embaixada Portuguesa no Rio de Janeiro, ajudou na defesa de seu irmão, conseguindo o levantamento das funções diplomáticas. 1920. O fato de ter sido punido pelas suas convicções monárquicas e antirrepublicanas só serviu para reforçá-las. Aristides aumentou legalmente o seu nome para Aristides Sousa Mendes do Amaral e Abranches, reafirmando assim as suas raízes aristocráticas. César, o seu irmão gêmeo, fez o mesmo. As convicções aristocráticas estavam, e ainda estão, bem presentes no teto do hall de entrada de sua casa, em Cabanas de Viriato. 1921 e 1923. Aristides dirige, temporariamente, o Consulado de São Francisco da Califórnia, em 11 de junho, cidade onde nasceu o seu 10º filho. 1924. Aristides é cônsul em São Luís de Maranhão, no Brasil, a 29 de agosto. Depois passa a dirigir interinamente o Consulado de Porto Alegre, no Brasil, em 21 de dezembro. 1926. Sousa Mendes regressa a Lisboa para prestar serviço na Direção-Geral dos Negócios Comerciais e Consulares. Em Portugal, dá-se a Revolução Militar de 28 de maio, conduzida pelo Marechal Gomes da Costa. 1927. A ditadura militar portuguesa confia em Aristides e nomeia o cônsul em Vigo. 1928. Salazar é nomeado Ministro das Finanças. 1929. Aristides é nomeado cônsul-geral em Antuérpia, na Bélgica. 1930. Salazar passa a exercer o cargo de Presidente do Conselho de Ministros. 1936. O rei belga Leopoldo III condecora Aristides Sousa Mendes, decano do Corpo Diplomático. 1938. Salazar nomeia Aristides Sousa Mendes cônsul de Portugal em Bordeus. 1939. Salazar e Franco assinam o Pacto Ibérico. A Alemanha de Hitler invade a Polónia, início da Segunda Guerra Mundial. Com a presença do Conselho, Salazar acumula a pasta de Ministro dos Negócios Estrangeiros. 1940. Contrariando as ordens de Salazar, Aristides Sousa Mendes, no Consulado de Portugal em Bordeus, passa mais de 30 mil vistos a judeus e outras minorias perseguidas pelos nazis. Salazar condena Sousa Mendes a 1 ano de inatividade e depois aposenta-o sem qualquer vencimento. 1945. Termina a Segunda Guerra Mundial com a vitória dos aliados. Aristides Sousa Mendes dirige carta à Assembleia Nacional, reclamando contra o castigo que lhe for imposto pelo governo. Este esforço foi em vão. 1948. Morre Angelina de Sousa Mendes. 1954. Assistido apenas por uma sobrinha, Aristides Sousa Mendes morre, pobre e desonrado, no Hospital da Ordem Terceira, em Lisboa. Com a ascensão ao poder de Adolf Hitler, em 1933, na Alemanha, marca o início da perseguição sistemática aos judeus nesse país. O que começou com um boicote a negócios e profissões, evoluiu rapidamente para a discriminação total e a violência física que culminará nos campos de extermínio. À medida que a situação se torna insustentável, são cada vez mais os que fogem da Alemanha. Aos refugiados de origem judaica juntam-se opositores do regime nazi, sobretudo intelectuais, socialistas e comunistas. Numa primeira fase, tentam refazer a sua vida nos países vizinhos, radicando-se a maior parte na Bélgica e em França,
Em 1938, a Alemanha ocupa a Checoslováquia e anexa a Áustria. Em setembro do ano seguinte, a invasão da Polónia pelos alemães marca o início da Segunda Guerra Mundial. Um ano depois, as tropas alemãs ocupam quase toda a Europa. O êxodo de civis intensifica-se. Os proscritos de Reich juntam-se aos milhares de pessoas que fogem simplesmente. Com a chegada dos alemães a Paris, intensifica-se a fuga para o sul. A Bordeaux, os refugiados chegam aos milhares numa procura desesperada de vistos para a liberdade. Tocados pelo drama humano que se enrola sobre o seu olhar, Aristides de Sousa Mendes decide ignorar as ordens recebidas de Portugal e começa a passar vistos a toda a gente. Com o agravamento da situação, devido ao corte das comunicações e à proximidade dos alemães, Sousa Mendes dá ordem aos consulados dele dependentes, Toulouse e Bayonne, tendo-se mesmo deslocado pessoalmente a este último para fazerem o mesmo. Apesar da tentativa feita pelo governo português para o parar, Sousa Mendes continua, mesmo na rua e junto à fronteira de Indaia, a conceder vistos. Só desistiu do seu objetivo com a chegada dos alemães. A 13 de novembro de 1939, Sousa Mendes recebeu, como todos os diplomatas portugueses no estrangeiro, uma circular do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a circular número 14, que eliminava radicalmente a tradição da hospitalidade de Portugal, velho, de séculos, e que introduzia oficialmente uma noção desconhecida até aquela data, a segregação racial e religiosa. Esta circular começava com a introdução subtil acerca das circunstâncias anormais do momento e pela necessidade de se adotarem medidas, mesmo a título provisório, para prevenir abusos, sem ao mesmo tempo dificultarem excessivamente o expediente de tais assuntos. Alguns dos quais, como os estrangeiros em trânsito de Lisboa para embarcar com destino à América, para a maioria dos refugiados vindos da Europa, a entrada em Portugal fazia-se pela fronteira de Vilar Formoso, sendo que para Lisboa só eram autorizados aqueles que possuíam bilhetes de embarque e vistos de outros países. Foi 24 de junho de 1940 que o Dr. Oliveira de Salazar, ditador e ministro dos Negócios Estrangeiros português, enviou imediatamente 2 telegramas chamado Cônsul-Geral Português em Bordeaux. Este despacho ordenava um processo disciplinar a Sousa Mendes, acusando-o da concessão abusiva de vistos em transportes de estrangeiros. Significou assim o fim da sua carreira de 30 anos. Aristides foi colocado na disponibilidade aguardando apresentações. Permaneceu nesta situação até à sua morte. Tecnicamente, a disponibilidade não era um castigo, mas como vimos tinha sido como tal, pelo menos desde os tempos da Primeira República. Sousa Mendes tentou encontrar outro emprego, tal não era fácil, e tanto ele como a sua família passaram a estar politicamente marcados. Aristides Sousa Mendes morreu a 3 de abril de 1954, ficando na pobreza. Depois da sua morte, a casa de Cabanas de Viriato foi vendida em asta pública por causa das dívidas que não tinham sido pagas, e a sua morte passou despercebida em Portugal.